Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa 168ª reunião virtual do Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Nós estamos no capítulo 4, o Renascimento e a Lei de Consequência. Semana passada nós vimos a parte 1, que é o vinho como fator da evolução. Hoje nós vamos fazer a parte 2 e finalizar essa parte do capítulo, que vai falar aí de algumas partes das eras, evoluções, rodas de nascimentos. Tem bastante conteúdo legal para a gente discutir hoje. Então, para elevar o nosso ambiente aqui espiritualmente, a gente inicia aí com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumente nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, pessoal, hoje, só para a gente contextualizar, a gente vai estudar, eu fiz um breve resumo da parte 1 para a gente resgatar uma parte da leitura do texto e a gente finaliza com a parte 2. Então, semana passada nós vimos bastante sobre o vinho e o álcool, né, que é a parte 1, e hoje a gente vai ver sobre épocas e eras. Nós vamos ver a parte do Deus interior, que é o eu superior, e a gente fecha aí a parte 2 com as rodas dos nascimentos. Então a gente vai iniciar aí com a leitura da parte do texto para contextualizar a nossa reunião. Como vimos, em cada época foi acrescentado ou modificado algo na alimentação do ser humano a fim de obter-se as condições apropriadas para atingir certo propósito. Assim, um novo produto, o vinho, foi adicionado à alimentação das épocas anteriores. Isso se fez necessário devido ao efeito entorpecedor desta bebida sobre o princípio espiritual do ser humano, pois nenhuma religião seria capaz de fazer-lhe esquecer de sua natureza espiritual e obrigá-lo a pensar que era interno do corpo ou fazer acreditar que caminhamos com a mesma força com que pensamos, embora não se pretendesse que ele pudesse ir tão longe assim. Anteriormente, só a água fora usada como bebida nas cerimônias e serviços do templo. Mas depois da imersão da Atlântida, continente que existiu entre a Europa e a América, no lugar ocupado agora pelo Oceano Atlântico, os que se salvaram da destruição começaram a cultivar a videira e a fazer vinho, conforme conta a Bíblia na história de Noé. Noé simboliza os remanescentes da época atlântica, núcleo da quinta raça e, portanto, nossos progenitores. O princípio ativo do álcool é um espírito, e como a humanidade das primeiras épocas usava os alimentos mais apropriados aos seus veículos, por isso mesmo esse espírito foi agregado na quinta época, aos alimentos anteriormente usados pela humanidade em evolução. Atuando sobre o espírito do ser humano da quinta raça, paralisou-o temporariamente, a fim de que conhecesse, estimasse e conquistasse o mundo físico e pudesse avaliar seu justo valor. Assim, o ser humano esqueceu, por algum tempo, sua origem espiritual e apegou-se com tenacidade a esta forma de existência, que anteriormente desprezava, crente em que ela é tudo o que existe, ou pelo menos é uma certeza preferível a um céu problemático, que em seu estado atual não pode compreender. A água vinha sendo usada somente nos templos, mas agora isso mudou. Baco, o deus do vinho, apareceu, fazendo com que, sob sua égide, os povos mais avançados se esquecessem de que há uma vida superior. Ninguém que ofereça tributo ao espírito mistificador do vinho, de qualquer licor alcoólico, que a produção da fermentação e putrefação, poderá conhecer alguma coisa do eu superior, o verdadeiro espírito,
única fonte de toda a vida. Tudo foi uma preparação para a vinda de Cristo. Portanto, é da mais alta significação que o seu primeiro ato tenha sido transformar a água em vinho. Reservadamente, Cristo ensinou o renascimento aos seus discípulos. E não somente os ensinou com palavras, mas levou-os à montanha, termo único, místico, que significa um lugar de iniciação. No decurso da iniciação, os discípulos viam por si mesmos que o renascimento é um fato. Elias, de quem se havia dito que era também João Batista, apareceu a eles. Cristo mesmo já o dissera anteriormente em termos inequívocos, ao falar de João Batista. Esse é Elias que devia vir. Repetiu esse ensinamento na cena da transfiguração, dizendo: Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram. E os discípulos então entenderam que ele lhes falava de João Batista. Nesta ocasião, e noutra em que Cristo discutia o renascimento com os discípulos, eles disseram-lhe que alguns pensavam que ele era Elias, e outros que era um dos profetas reencarnado. Aí ele ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém. Era um ensinamento esotérico que devia permanecer assim por milhares de anos, somente sabido de poucos precursores que se preparavam para esse conhecimento, alcançando por antecipação o estágio de desenvolvimento em que essas verdades serão novamente conhecidas por todos. Que Cristo ensinou o renascimento e a lei de consequência talvez não se evidencie tão claramente qualquer outro caso como no do ser humano que nasce cego. Quando os discípulos lhe perguntaram: quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? Se Cristo não tivesse ensinado as leis do renascimento e da consequência, a resposta certamente teria sido: é um absurdo. Como poderia ter pecado um ser humano antes de nascer, de modo a resultar-lhe em cegueira? Entretanto, Cristo não respondeu dessa forma. Não se surpreendeu com a pergunta, nem a considerou estranha, mostrando assim que ela estava em completa harmonia com seus ensinamentos. Portanto, explicou: nem esse homem pecou, nem seus pais, mas isto é para que as obras de Deus se manifestem nele. A interpretação ortodoxa diz que o ser humano nasceu cego para que Cristo tivesse uma oportunidade de realizar um milagre, mostrando o seu poder. Estranha e caprichosa maneira essa de Deus obter glória, condenando um ser humano a muitos anos de cegueira e miséria para, no futuro, mostrar o seu poder. Consideraríamos o ser humano que agisse de tal modo um monstro de crueldade? Bem, mais lógico é pensar que deve haver outra explicação. Atribuir a Deus uma conduta que, num ser humano, qualificaríamos com palavras muito duras, é totalmente irrazoável. Cristo fazia distinção entre o corpo do ser humano, fisicamente cego, e o Deus interno nele, o seu eu superior. O corpo físico não tinha cometido pecado algum. O Deus interno, sim, cometera algum ato que originou aquela forma de sofrimento. Não é forçar a questão chamar um ser humano de Deus. São Paulo disse: não sabeis que sois deuses? E referiu-se ao corpo humano como sendo o templo de Deus, o templo do Espírito interno. Finalmente, ainda que a maioria das pessoas não recorde suas vidas passadas, algumas há que recordam. E todos podem consegui-lo, desde que vivam de modo a poderem obter esse conhecimento.
requer grande fortaleza de caráter, conhecer o destino iminente, que pode estar suspenso sobre nossas cabeças, negro e sinistro para alguns, manifestando-se com horrendo desastre. A natureza ocultou-nos bondosamente o passado e o futuro para não nos roubar a paz da mente, impedindo o sofrimento antecipado daquilo que nos está reservado. Quando alcançamos maior desenvolvimento, aprendemos a aceitar com equanimidade todas as coisas, vendo em todo o infortúnio o resultado de nossos passados erros. Então, sentir-nos gratos por termos pago obrigações contraídas, sabendo que delas estarão cada vez menos, até o dia da libertação da roda dos nascimentos e mortes. Quando uma pessoa morre na infância, frequentemente recorda essa vida no próximo renascimento, pois as crianças que morrem antes dos 14 anos não percorrem a totalidade de um ciclo de vida, o que implicaria na construção da série completa de veículos novos. Simplesmente passam às regiões superiores do mundo do desejo e ali esperam um novo renascimento, o que geralmente ocorre entre 1 e 20 anos depois da morte. Quando renascem, trazem consigo a mente e o corpo de desejos. Bom, pessoal, a gente encerrou a leitura. Agora, nós vamos fazer uma parte que eu coloquei aqui como um resuminho da última parte, só para a gente resgatar. Então, nós passamos aí por 4 explicações que a gente explanou bastante na reunião anterior. Então, o vinho, né, que é uma bebida alcoólica que é produzida através da fermentação do suco de uva. A gente definiu o que era a fermentação, que os processos fermentativos ocorrem desde a antiguidade, mas naquela época não tinha vinho. A cevada, ele se transformava, ele não tinha conhecimento de como a uva se transformava em vinho, a cevada em cerveja, a farinha em pão, né? Então, nos dias de hoje, um conceito mais abrangente dessa fermentação é o processo dos micro-organismos que se reproduz lá de uma fonte apropriada de nutrientes que visando a obtenção de um bioproduto. Esses processos fermentativos têm uma grande importância para vários setores, né, principalmente para a indústria química, farmacêutica e na agricultura, né, que é a indústria de alimentos, bem como a indústria de alimentos. Os principais processos que a gente discutiu e falou bastante é a obtenção de bebidas alcoólicas, né, o etanol como carburante obtido via fermentação, né, obtenção de leites, queijos, né, picles, fermentação láctica, vinagre, ácido, tem bastante produtos, né, principalmente alimentício, que é da fermentação. Né. E aí a gente falou um pouquinho do álcool e também do etanol, né, que ele pode ser produzido, que consiste numa fermentação de biomassa. Essa biomassa ela é um processo fermentativo que usa várias matérias, usa matéria-prima vegetal, de origem vegetal, que tem altos índices de frutose. Essa matéria-prima, por exemplo, a cana-de-açúcar, milho, mandioca, eucalipto, né, então a gente vê diversos óleos e bebidas, né, desses compostos. Então é feito lá, a gente falou do corte, o transporte, leva até a usina, lava, né, esse produto, moe e chega lá no bagaço e na garapa. Daí isso aquece, vira um líquido viscoso e que vira lá o açúcar e o melaço. Depois, para fazer o álcool, né, dessa composição, aquece-se, né, e vira o mosto. Esse mosto leva 50 horas de fermentação e 13% dele vira álcool. E aí a gente falou também sobre os efeitos e consequências lá do álcool, né? Então, são 2 efeitos, que um é de estímulo e o outro de depressão. O estímulo é aquele pessoa que bebe, né, fica eufórico, desinibido. E o depressão é quando ocorre aquele descontrole e aquela falta de coordenação motora. Né? Então, quando vira alcoolismo, né, o cara bebe demais, então acaba ficando trêmulo, né, dá vários problemas que a gente sabe que o álcool faz. A gente falou do alcoolismo, quando tem uma suspensão do consumo, tem aquela síndrome de abstinência, dá aquela confusão mental,
cara começa a ter visão de várias coisas, né? E afeta alguns órgãos do nosso corpo denso, somente o fígado, o coração e o estômago. As consequências desse uso exagerado do álcool, né? Tem o efeito e a consequência. A consequência, que tem bastante a ver com o que a gente vai estudar, é a gravação, né? O exagero que gera falha no sistema nervoso central nosso, que é o registro, né? O cara acaba tendo um blackout, não lembra de mais nada, não acaba fazendo as coisas, não lembra, né? E aí tem outras situações que é síndrome neuropsiquiátrica, associada ao consumo exacerbado de álcool, e a cirrose, que é a mais conhecida, que é o fígado que para de funcionar. Eu mostrei aquela fotinho lá dos fígados lá que estão bem deteriorados, tá? Bom, aí a gente fez algumas perguntinhas, né? Em qual período o álcool foi inserido na evolução do ser humano, que foi no período terrestre, em qual época, né? Então, tem bastante confusão aqui na época Atlante, né? Mas não é, na época Ária, né? Foi quando já tinha feito os pulmões lá e aí veio o vinho para focar na região química do mundo físico. O álcool, eu acabei de falar, né? Ele faz mal para o organismo. Por que foi inserido no desenvolvimento do ser humano? Para dominar essa região. E para sair, a gente falou lá dos 7 dias, se a pessoa fizer lá os rituais, fizer os exercícios, que é uma descontaminação do organismo, não só físico, mas como espiritual também, porque tem a ver com o espírito do álcool lá também, a gente falou. Tomei a liberdade aqui de trazer um pouquinho, né, da parte do significado esotérico, que é o que a gente vai focar hoje. Então a gente vem da involução, né, que é os períodos. Então, aqui tem um diagrama lá do nosso conceito Rosa Cruz do Cosmos, que mostra que desde a época de Saturno, quando nós fomos inseridos nesse esquema de evolução, a gente veio passando pelo período Saturno, solar, lunar e terrestre, que foi a involução. Depois, no período terrestre, a gente vai trabalhar na epigênese para depois seguir lá no Júpiter, Vênus, Vulcano, que seria a evolução, e lá estamos como deuses em formação, né? Só estamos trabalhando aqui para serem deuses lá no futuro. E aí Santo Agostinho nos disse, né? Se de Deus viemos, para Deus voltaremos, né? Mas de que jeito que a gente vai voltar lá? A gente vai voltar como uma chispa divina? Não, né? A gente veio todo esse esquema, todo esse trabalho que está sendo feito conosco, com essa onda de vida, né? Não só nós, mas tem mais os animais, os vegetais e os minerais, né? Que estão nessa mesma onda de vida, para serem nós primeiro lá como Deus e Vulcano, mas depois na sequência os vegetais, os animais, os vegetais e os minerais. Então a gente falou um pouquinho também da involução, né, desses períodos, que vai fazer base para a nossa explicação do tríplice espírito, lá que nós vamos falar lá na frente, o eu superior. Então no período de Saturno a gente trabalhou lá com o germe do corpo denso, despertamos o espírito divino, e como assimilação é alma consciente, nós no período solar, o germe do corpo vital, nós já tínhamos um corpo denso, recebemos o germe do corpo vital, despertamos o espírito de vida e nós já estava trabalhando já com o espírito divino. No lunar, corpo denso e vital nas revoluções de Saturno e Solar, depois na revolução lunar recebemos o germe do corpo desejo e despertamos aí na 6ª evolução o espírito humano. E por último aqui é o tema da nossa reunião, né? A gente já tinha os 3 corpos e recebemos o germe da mente. Então nós estamos prontos para fazer a consciência, né? O ego tomar posse dos seus veículos aqui no período terrestre. Então isso foi da época polar até a época Atlante, né? Então dentro da 3ª revolução e meia, né, ou 4ª revolução terrestre, nós tivemos algumas épocas, né, que eu vou falar mais adiante. Então esse germe da mente a gente recebeu na época Atlante. E aí aqui, entre a época Atlântica, ou na transição, né, das épocas, a gente recebeu o vinho, que está relacionado com o espírito de Baco, né? E a gente perdeu a visão do mundo espiritual, para que a gente conseguisse conquistar a região química do mundo físico. Foi quando inserido esse elemento dentro da nossa evolução. E aí sim, na época área, né, com o veículo mente, né, depois do germe, na época área o ego tomou posse dos seus corpos através do veículo mente, né? Então, o eu sou, né? Eu consegui ter visão do mundo, a região química do mundo físico.
Então, a gente falou isso bastante na reunião passada. E aqui, né, o vinho, como é o tema da nossa reunião hoje, né, a gente já era sabido naquela época área, né, que o vinho, né, ele foi nos dado para termos dominarmos a região química do mundo físico, porém na época a área já era para ter uma evolução sem o álcool e sem a carne, porque a gente já estava numa transição, né? Então a gente fala rápido assim de uma época para outra, mas são anos e anos de trabalho que foram feitos aí conosco e nós mesmos, tá? Então não é porque eu coloquei num dia, no outro dia eu tirei, não. A gente ficou muito tempo tomando vinho, né, o álcool em si, para dominar essa região. Uma vez dominada, já veio a outra época, na transição você tem que deixar de consumir alguns elementos, entre um deles é o álcool, né, para aproveitar todo aquele material daquela época para trocar de era, né, e galgando as eras. Então aqui, uma explicação um pouquinho mais detalhada, né, a gente está na quarta revolução e meia. Nesse pedacinho do globo D, são as revoluções, na revolução terrestre, né, a gente teve as épocas, as revoluções. Então eu tive a revolução de Saturno, solar, lunar, e nós estamos falando dessa revolução terrestre, que é a quarta revolução. Depois nós teremos ainda a revolução de Júpiter, de Vênus, de Vulcano. O detalhe dessa revolução terrestre são as 7 épocas, né, que chegamos aqui nesse capítulo. Então, a primeira época, a segunda, a terceira, a quarta época, que é o nadir da materidade, nós estamos agora na quinta época. Dessas revoluções, né, nós temos a primeira época polar, nos foi dado o mineral, a época hiperbórea, os vegetais, a época lemúrica, o leite, a época atlântica, a carne, a época área, que eu deixei em branco aqui, é o álcool, né, e as outras duas épocas, que seria a época da Nova Galileia e a época de Reino de Deus, serão acrescentados novos elementos aqui para a nossa... No slide anterior, você falou que justamente na época área a gente tinha que deixar de comer carne e álcool. E aqui você está falando que nós ganhamos o álcool na época área. No início da época área. Então, a época área, ela é dividida em duas épocas, duas etapas, duas partes. Duas partes. É a primeira parte da época área, que foi quando nós recebemos o álcool, né, como elemento para dominar a região do químico no mundo físico. A segunda época, que é o finalzinho da época, a segunda parte da época área, aí sim nós já teríamos que deixar de consumir o álcool. Na hora que ele fala de eras, vai ficar mais fácil. Vai chegando nas bem, mas sim, dá uma certa confusão. É que na realidade você tem as épocas, dentro das épocas você tem as eras. Aí nas eras fica mais fácil a explicação. É deixar o álcool e a carne, né? Isso. Bom, a gente falou um pouquinho do deus Baco lá também, que eu mostrei, mas é o foco da reunião. Agora nós vamos entrar no foco da nossa reunião de hoje, né? Que é as épocas e as eras. Então nós vamos falar aí em qual era a época e época do período terrestre foi acrescentado, né? Qual era o objetivo do nosso ser humano nessa época, que a era aqui é verbo, né? Qual é o período ou tempo em anos, né, que a duração de cada era e por quê, né? E a influência da transição. Vai ficar mais fácil para a gente entender mesmo. Então, aqui falando em épocas agora, né? Então, a gente, para entender melhor por que cada época foi acrescentado um novo elemento, a gente precisa saber, né? Qual era o objetivo do ser humano? Aí eu queria, antes de responder, queria saber se alguém gostaria de responder essa pergunta. Aí, para ajudar, acho que é a pergunta da Ellie, né? Na primeira parte da época área. A era de Ares. Qual era o objetivo do ser humano? Na primeira parte da época área. Dominar a região química do mundo físico. Isso. Então, a gente precisava terminar, teoricamente, o que não foi feito, né, pela maioria, na época Atlântica. Então, era uma época posterior à Atlântica. A primeira parte da época área é a transição no trio. Tá? A gente precisava focar todo o nosso desenvolvimento na região química do mundo físico. E aí nos foi acrescentado o álcool para isso. Na transição da época Atlântica para a área, foi necessário comer carne animal para endurecimento dos ossos, né, e consumo do vinho. E o consumo do vinho também e o álcool. Para que era isso, né? Qual era o principal objetivo da bebida alcoólica? Então eu tinha lá, na época área, nós comíamos carne na época Atlântica, né, para
enrijecer o nosso corpo denso. Nós éramos como se fosse cartilagens, né? Então eu precisava construir um esqueleto para ficar em pé, para receber a mente, né, o cérebro e a mente, para eu funcionar aqui na região química consciente. Então eu precisava construir esse corpo. Para dominar o mundo, eu preciso ter um corpo desse mundo. Então, teoricamente, eu comi carne para isso. Foi dado o elemento carne, uma época antes, aqui na Atlântida, né? E aí o álcool veio para duas funções, né? Primeiro, dominar as células da carne, né? Então eu precisava dominar as células da carne. Então, depois de tirar o nosso sustento ali, e eu precisava assimilar essa carne. Por quê? Né? Porque a célula animal ela é mais individualizada, e assim o álcool ele fazia essa quebra das moléculas lá e tudo mais, e tinha também o fator desejo, né, do animal. Depois tinha que também dominar aí e conquistar a região química do mundo físico. Então são dois pontos, né, para a gente não esquecer, né? Dominar as células da carne e conquistar a região do mundo físico. Bom, porém, para chegar nesse nível de individualidade, a gente precisava assumir aí o fato da nossa evolução conquistar essa região. Adicionalmente, né, o ser humano foi o único dos 4 reinos que está evoluindo que conseguiu dominar o mundo físico com um corpo consciente de vigília, com consciência de vigília. Porque o nosso corpo denso está constituído de sólidos, líquidos e gases com a consciência de vigília no período terrestre, que é o lado ocidental já conquistou, porém o oriental ainda não. A partir de Cristo já era necessário deixar de comer carne e consumir bebida alcoólica. Quem quer se desenvolver em uma escola esotérica cristã, acho que a base começa aqui, né? Então, para que um estudante do cristianismo esotérico, qual é o motivo da gente não comer carne, né? Eu respondi uma partezinha dela, né? Mas é alguma restrição ou modinha, né? É uma pergunta que eu faço para vocês aí. É uma restrição ou modinha a não comer carne? Porque a gente vê muito assim, não vou comer carne porque eu quero ter um corpo melhor, quero ter uma saúde melhor. Mas para um estudante, ou quem quer se desenvolver espiritualmente, é isso? É um respeito à vida animal e para não tirar a oportunidade da vida animal que está em processo de evolução. Isso. Então, a gente tem lá a compaixão pelo reino animal, né? São os animais. Quando a gente fala animais, a gente fala todos os animais, né? Peixes, crustáceos, aves, carne bovina, anfíbios e frutos do mar. Isso. E a conchinilha. Todos esses bichinhos. E também tem uma parte dos nossos estudos, na nossa bibliografia, que fala do viver e deixar viver, né? Então, por que a alimentação é tão importante para a nossa vida espiritual? Então, a gente estuda lá que a compaixão, acima de tudo, né, e a firmeza de convicções é um fator, teoricamente, importante para o nosso crescimento anímico, né? Vem aí uma pergunta que sempre me fazem. Mas você respeita a vida animal porque você come o vegetal, porque o vegetal também está em processo de evolução. O vegetal está prestando um serviço para nós, dado o grau de individualização dele ser muito menor do que o do animal. Então, é uma prestação de serviço de uma onda para outra. O mineral e também pela nossa incompetência de não conseguir assimilar os elementos minerais. Na realidade, nós precisamos de elementos minerais. Né? Se a gente pudesse comer uma pedra e dali sair, ter baganês, o ferro, o cálcio, estava ótimo, entendeu? A gente não consegue, né? Tanto é que o sal, que é o cloreto de sódio, né? Cloro de sódio que nós precisamos, a gente come e elimina 99% do sal, 1% não consegue assimilar ainda, e muitas pessoas não conseguem, tem que tomar complementos, entendeu? Então essa é a incompetência nossa, a competência do nosso corpo denso. E adiciona-se o iodo no sol. Oi? E ainda adiciona-se o iodo no sol. Adiciona iodo no sol, porque nem isso a gente consegue. Só para complementar um treco, é o seguinte, um dos motivos que o estudante esotérico precisa parar de comer carne animal é porque nós precisamos de uma quantidade maior de éter luminoso e refletor dentro do nosso corpo vital. Nosso corpo vital é composto de 4 éteres, o químico de vida, o luminoso e o refletor. Se eu tiver uma quantidade enorme de éter químico de vida, eu não consigo construir o corpo-alma, que é composto de éter luminoso e refletor. Eu só consigo isso reduzindo a necessidade do meu corpo denso em digerir aquilo que eu estou comendo.
Então, se eu como comida muito pesada, a quantidade de éter químico de vida é muito maior do que do luminoso refletor. Então, se eu encho o meu corpo vital de éter químico de vida, eu não tenho espaço. O corpo vital ele não cresce, ele não engorda igual o corpo denso, entendeu? Ele tem um espaço, um espaço limitado. Então, ou eu coloco mais éter luminoso refletor, ou eu coloco mais éter químico de vida, eu escolho. Então, ao não comer carne, o éter químico de vida fica menor, porque eu preciso de menos quantidade. Eu aumento a quantidade de éter luminoso refletor, e com isso eu facilito a criação do corpo-alma. Esse é outro motivo. Tá? Indo nessa linha que você colocou, Carlos, e dando uma base para chegar no que você falou, é importante entender os veículos que cada onda de vida que está aqui no processo de evolução. Quais os veículos que cada uma das 4 ondas de vidas possui. O animal tem um corpo de desejos, como tem um corpo vital. A planta não tem um corpo de desejos, mas ela tem um corpo vital. O corpo de desejos faz com que nós temos desejos, nós temos emoções, temos sentimentos que nos dá isso. Então, o animal ele tem um sentimento. Então, quando o animal vai para um abate, ele sente, ele percebe, ele vive esse momento. E ele está sabendo que ele está indo para morrer. Enquanto que o animal ainda não tem esse veículo. O vegetal ainda não tem esse veículo. Ele tem apenas o veículo conhecido como corpo vital, que é o que você explicou. Agora, o que vem a ser, dentro do corpo vital, você tem 4 éteres, os 2 superiores e inferiores. Então, acho que é importante que, na hora de explicar, fica complicado a gente ter que explicar todos esses detalhes. Mas no tete-a-tete é nessa linha. E dá para usar também o fato de que a planta, apesar que já está existindo teorias dizendo que a planta sente dor também, né? Não tem sangue vermelho, então não existe a possibilidade dela sentir dor. Aí o que está se atribuindo é um tipo de comunicação, que acho que estão conseguindo descobrir por sons e tal, de quando você arranca, quando você corta uma planta, ela emite um som. É óbvio que teria que emitir um som, mas não que esse som seja um som de dor, tipo de socorro, de ajuda, estou precisando de ajuda. Mas eu também já fui questionado muitas vezes sobre isso, até uma nutricionista uma vez falei, quando eu senti já a explicação é muito simples. Eu tenho um pé de alface. Se eu não comer aquele pé de alface, o que acontece com o pé de alface? Estraga. Ele morre. Aí eu tenho um boi. Se eu não comer o boi, o que acontece com o boi? Continua vivendo. Simples. Uma maçã. Se eu não comer maçã, ela apodrece. E a gente ainda tem o tempo, né? Uma galinha. Se eu não comer uma galinha, ela continua vivendo. Olha a diferença. Olha, esse ponto que você mencionou, Carlos, de maneira mundana, é a melhor resposta que tem. Sim. Mas eu ainda imagino que alguém ia falar assim, o boi também morre. Miserável, você também não morre? Caçamba, que morra na data que você tenha que morrer, não que seja acelerada. Porque eu tenho certeza que viria uma dessas. Período do ciclo de vida. É que eu falei na outra reunião. Se a pessoa não quer, como o Alan acabou de colocar, se a pessoa não quer ser estudante esotérico, está tudo certo. Continua comendo carne, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu quero ser um estudante esotérico, eu quero caminhar, eu quero trilhar o caminho, eu quero chegar lá em Irmão Leigo, por exemplo, não come carne. Tanto que não é proibido. Não é proibido. Você tem o livre-arbítrio. Nunca é proibido. Nada é proibido. Nada é proibido. Só que a pessoa tem que ter consciência. Ela não pode chegar e falar assim, eu não estou evoluindo na Fraternidade Rosa Cruz. Você sabe por quê? Aí você fala, você come carne? Ah, pô, você bebe? Bebo. Fuma. Tá bom. Conta daqui 7 dias e não bebe mais. A única coisa pode dar uma melhorada. Vamos lá. Bom, então daqui para frente a gente vai falar assim, qual é o objetivo do ser humano, né? Então, na época área, a gente sabe que mesmo na época área, existem seres humanos que já conquistaram, né, a região química do mundo físico, que está no Ocidente. Então, no Ocidente, quais são os pontos para a gente avaliar? É sempre ligado ao cristianismo esotérico, Cristo como ideal, né, sutilização dos corpos e construção do corpo-alma. Então, esses seriam as ferramentas, eles vão colocar assim, para
para as pessoas que vivem do lado do Ocidente ou que nascem aqui do lado do Ocidente, tá? O Oriente ainda precisa, dentro dessa época, conquistar a região química do mundo físico. Então, até Cristo, né? Cristo colocou lá, se alguém quer ser meu discípulo, né? Tome sobre si mesmo a sua cruz e siga-me. Então, a gente sabe que tem ondas de vidas que a gente não está sozinho, né? Você lembra que em todas as épocas existem os atrasados, os avançados, né? E os que estão caminhando o povo, o sabor dos ventos. Assim. Então, seu comunicado aí, né, de Cristo, ele é fundamental para dar embasamento desses dois pontos, Ocidente e Oriente, né? Isso. É fundamental essa... Bom, aí tem bastante coisa aqui, mas eu não queria me atentar a isso, mas assim, você viu que eu coloquei uma setinha de propósito piscando aqui, né? Então, a gente precisa saber que dentro de conquistar a região química do mundo físico, talvez o comer carne, beber álcool para algumas pessoas ainda seja alguma coisa que precisa ser feita, necessário. Mas para outros não. Como em qualquer outra época que a gente estudou, ou revolução que a gente estudou. Então tem os adiantados, atrasados. E aqui, né, um elemento principal aqui é para o ocidental, que seria a construção aí do corpo-alma, que é o próximo veículo que precisa funcionar nessa época da Nova Galileia. Tá? Então, aqui é mais uma reflexão para a gente estudar. Agora a gente vai entrar em eras. Tá? Então, nas eras aqui, tem aquele desenho que eu fiz lá, né? A quarta revolução, que está no globo D, que é nós atingimos aí o nadir da materialidade, e nós estamos aqui já na quinta revolução. Vocês vão entender aqui que fica mais fácil para entender. Quinta época, desculpa. Dentro dessa revolução, né, em 7 épocas, nós já passamos aqui por 5 delas. Estamos nessa aqui agora, época área. Qual a diferença? Que é o que começa a ficar mais claro para nós, né? Dentro da época Atlântica, nós passamos então pela era de Câncer, e o signo aqui era Capricórnio, né? Como é que diz? As ferramentas que tinham que se utilizar eram de Capricórnio. Na era de Gêmeos, né, que é dentro da época Atlântica ainda, as ferramentas a serem utilizadas de Sagitário. Touro, a mesma coisa, Escorpião. Na época área, nós também temos, né, 3 eras. Então, a era de Áries, que as ferramentas eram de Libra. A era de Peixes, que as ferramentas é de Virgem, tá certo? E a era de Aquário, que é a nossa próxima era. Acabei já respondendo, né? Então, qual é onde nós estamos hoje, né? Nós estamos na segunda parte da época área, na era de Peixes. Então, hoje, até acho que o Carlos comentou na última reunião, quais são as ferramentas que nós temos que trabalhar nessa época, segunda parte, nessa era. São as ferramentas de Virgem. E aí uma dúvida, talvez as de Leão? Já olhando as de Leão? Não, né? Porque eu não tenho material suficiente. É sempre assim, o signo oposto que está aí nos dá as ferramentas para avançar para a próxima. Então, na era de Peixes, eu uso hoje as qualidades piscinianas, por isso que existe muito misticismo, muito chororô, muito sofrimento, muita astúcia, muita negatividade psíquica, muita promiscuidade. Então, são as palavras-chave de Peixes, né? Na vida, no dia. Aí eu falei assim, não, eu quero ir para a era de Aquário. Aí então eu tenho que começar a trabalhar com mentalidade, pureza, serviço, altruísmo, entendeu? São as ferramentas de Virgem para eu passar para Aquário. Se eu não conseguir, por isso que o Cristo veio falando de serviço. O altruísmo já está em Virgem? Eu pensei que o altruísmo fazia parte de Aquário. A gente tem que trabalhar com o altruísmo de Virgem para passar para Aquário. Entendeu? O que me leva ao altruísmo aquariano é altruísmo top. É o que Virgem me proporciona através do serviço. Por isso que chama através do serviço. Altruísta, desinteressado. Né? Serviço interessado, serviço altruísta, desinteressado. Com esse slide dá para colocar até o tempo, né? Lá atrás você falou assim, eu estou falando, explicando aqui,
Mas isso foram durante muitos anos. Aqui dá até para ensinar um pouquinho. Então, aí a questão do tempo, ele é diferente do tempo. Porque nós temos irmãos e irmãs que ainda estão vivendo na Era de Touro nesse tempo. Né? Tem irmãos, por exemplo, tem irmãos que estão vivendo na Era de Aquário nesse tempo. Estão no meio da gente aqui. Perdão, eu quis dizer assim, Já estão em Aquário. De anos. Quando a gente conhece que nós estamos na Era de Peixes, ou na segunda parte da Era de Peixes, a gente já tem o conhecimento de quanto tempo dura uma era. Então, se aqui na Era de Peixes e Virgem tem o seu tempo, de Áries, Libra no passado, idem, e você vai indo para trás, você vai vendo. Se você for somar, você vai ver quantos anos tem esse processo de evolução que a gente vem passando. Seja lá em tudo onde a gente viu. Porque a Era de Aquário vai estar lá por volta de 2600. É só isso que eu quis comentar, que aqui você consegue ver em termos de tempo de anos. Sim. Milhares e milhares de anos. Bom, então, nós temos aí as eras, né? Eu vou colocar aqui, acho que a sensação de tempo vai responder aqui. Então, qual a duração de uma era, né? Então, a gente, por movimento do Sol, né, no zodíaco, e precessão dos equinócios, né, a gente coloca aqui. Então, a gente sabe, por definição, né, que um signo, né, ele só tem 30 graus. Né? Então, o signo de Peixes, o tamanho dele, né, em graus, são 30. Aí, o signo de Áries, mais 30. Então, dentro do zodíaco, vai ter lá, Peixes, Áries, o Sol vai andando, né? E aí, na época, o signo de Peixes, que está aqui, né, ó, era de Peixes, e nossas ferramentas são Virgem. Então, o signo de Peixes, a gente sabe por precessão dos equinócios que o Sol, ele cruza esses graus cada vez mais cedo. Então, ele tem lá uma diferença em segundos, tá? Todo ano, ele passa, se não me engano, 51 segundos a menos, 50 segundos a menos. Então, todo ano, a cada ano que passa, o Sol reduz o tempo em 50 segundos. Então, se eu vou somando os anos, lá na frente eu vou ter a troca do Sol dentro do zodíaco. O zodíaco é como se fosse parado, assim. Pensa no zodíaco, ele está sempre parado e os planetas estão se movimentando no zodíaco. Então, o Sol, ele anda pelos signos de cada zodíaco. Então, aqui, como ele passa 50 segundos antes, ele leva um tempo para trocar de um signo para o outro, de uma era para outra. Então, aqui a gente, pelos cálculos, né, a gente chega aí que se um signo tem 30 graus, o Sol vai levar aproximadamente 72 anos para percorrer 1 grau, que então o tempo de uma era é 2.100 anos. É quando a gente nasce 2 vezes, né? É isso. Homem e mulher, para aprender as lições. Então, a cada 1000 anos, a gente alterna o nascimento dos nossos corpos como homem ou mulher. Ou seja, a gente consegue aproveitar todas as lições, seja no corpo de um homem ou no corpo de mulher, dentro de cada signo. Ou numa era consigo nascer 2 vezes, vamos pensar assim, né? E trabalhar nessas 2 visões, positiva e negativa. Tá? Então, esse pedacinho aqui, que está bem pequenininho aqui, que são 8 graus. Né? Então, a gente está passando agora pela influência da Era de Aquário. Por que essa influência? Porque o Sol já está nesses 8 graus aqui de Peixes, passando por aqui. Então, a gente tem dentro dessa influência, a gente precisa saber 3 coisas. Né? A gente precisa adiantar, no caso, adiantar, facilitar e duplicar. O que a gente precisa adiantar? A gente precisa aprender as lições da Era de Peixes, né? E os atrasados das outras eras utilizar essas técnicas da Era de Aquário. A gente precisa facilitar o entendimento da vivência do cristianismo esotérico ainda nessa era, para a construção do corpo-alma. E duplicar seriam as ferramentas e conceitos bases etéricas, até mesmo a clareza da compreensão. Em resumo, nós vamos entrar na Era de Aquário daqui, acho que a 500 anos. Então, quando nós reencarnarmos, nós já vamos estar na Era de Aquário. Eu reformulo assim. Quando nós reencarnarmos, a Era de Aquário já vai estar uma realidade. Se nós vamos entrar ou não, depende se a gente conseguir construir o corpo-alma. Verdade.
A gente não construiu o corpo-alma, a gente vai continuar na era de peixes. Mesmo a era de aquário estando em toda a nossa volta. Agora, a gente leva para entrar na era de aquário, em média, 500 anos ainda, Não, isso? a pergunta é assim, a era de aquário estará pronta para quem quiser entrar daqui a 500 anos? Não que a gente entra, a gente não entra. Ah, não, sim, ela vai estar Mas tem pronta, material mas já pra- tem gente lá, né? Sim, na quem era tem de corpo-alma hoje consciente e consegue viver conscientemente na região etérica do físico já está vendo a aquário. É porque a gente ouve muitas vezes falar que nós já estamos Então, a na gente era de aquário. E nós não estamos, vai levar no mínimo 500 A gente nunca vai estar, só vai estar se tiver o corpo-alma. Então, tecnicamente, essa pergunta teria que ser assim: será que em 500 anos eu consigo preparar o meu corpo para estar na era de aquário? Partindo do pressuposto que a gente só volta daqui 1000, da idade que a gente tem, né? A gente pode Segundo deixar- é esse período. Segundo Max Endels, 6 meses de exercício de retrospecção muito bem feito, já construiu. 6 meses. E tem um outro 6 meses. um outro ponto em relação a tempo, né, Carlos, que é assim, né, se a gente renasce em média, vamos colocar assim, a cada 1000 anos, né, então se essa passagem aqui por essa que nós estamos aqui agora, né, talvez seja a última oportunidade de renascer na era De peixes. de peixe. Carlos, você pode Na repetir realidade, mais alto? nós somos agraciados pela bênção de Deus de estarmos encarnados nesse momento, como o Alan falou, nos 8 graus, porque toda vez que acontece isso, em 8 graus do signo da frente, nós estamos sob uma órbita de influência. Então, hoje nós estamos na era de peixes, com muitas ferramentas e lições da era de aquário prontinho para a gente atender. A própria Fraternidade Rosa Cruz, que chama Arauto da era aquariana, ela é uma das grandes ferramentas para a gente aprender. Então, o processo de aceleramento do nosso desenvolvimento espiritual, ele é imenso se a gente quiser. Se a gente não quiser, tudo bem. Agora, se a gente quiser, é a grande chance. Então, a gente tem, o estudante Rosa Cruz tem tudo para entrar na era de aquário, na próxima encarnação dele, né, já entrar na era de aquário, já com corpo-alma detonada, do corpo-alma prontinho. Surfando nos éteres já. Porque você sabe o seguinte, né, isso está escrito no conceito, né, se você é um provacionista, você já trabalha à noite com o seu corpo-alma, ainda aqui inconsciente, desde que você faça o exercício de introspecção, Fez o exercício de introspecção, trabalha com o corpo-alma. Não fez, não trabalha. Isso mesmo que você tenha um corpo-alma, se você não fez introspecção, você não faz. A introspecção é o portal, entendeu? Então, você já está fazendo isso hoje. Para quem está fazendo introspecção, já está trabalhando com o corpo-alma. Já está trabalhando, só que é inconsciente. Por que inconsciente? Porque a gente não tem, a pessoa que ela não tem ainda a maturidade para fazer isso. Se ela souber estar fazendo isso, ela volta para a cama correndo e, inclusive, né, suando e pode até cair da cama, certo? Se ela desconfiar que ela está trabalhando conscientemente fora do corpo denso, tem muita gente que volta correndo e mais atrapalha do que ajuda. Então, é melhor ficar inconsciente. Fique inconsciente. Trabalhe inconsciente que está rendendo, entendeu? Né? E aí, conforme você vai fazendo, vai aumentando a consciência. Isso é ao nível do provacionista. As pessoas falam assim, por que eu tenho que trilhar o caminho para ver? Eu quero ficar como estudante preliminar, eu quero estar como estudante regular. Então, pode ficar, não tem problema nenhum. Só que se você quiser avançar, você sabe por que você está indo provacionista. Qual o motivo de você chegar lá, entendeu? Para ter essa dádiva, essa bênção, essa graça. E poder fazer esse trabalho. E aí adiantar o processo, como o Alan bem falou, usar a duplicação dessas ferramentas, dessas bases etéricas que estão prontíssimas para nós aqui. Né? Nós podemos chegar até o final da era de Aquários e não estarmos nela. Como, por exemplo, nós já terminamos a era de Áries e tem pessoa que está com a era de Touro ainda aqui. A era de Áries já foi e o cara está aqui na era de Touro ainda. O estar em época representa as suas ações, as suas atitudes, o estilo de vida que você vive. Estar em época significa você ter as ferramentas, os veículos, os corpos propícios para aquela época. Mas o cara que está em Touro já não está com o mesmo corpo. Um corpo está com um corpo vital, 99% de éter químico de vida e 0,00% de éter luminoso refletor. Pode dizer que é o mesmo corpo vital que você tem, a diferença é a composição. Mas isso se dá pelas ações que ele está tomando, né? Como carne, beber, aí aquela coisa. Essas ações... Tem que ter o corpo daquela era.
As ações dão o corpo da era. Exatamente. Por E exemplo, aí quem você está vivendo passa- na era de peixe de fato, já está com um corpo vital, no mínimo 50-50. 50% de dieta inferior, 50% de dieta superiores. No mínimo. Tá padrão, se a 50 e acender um pouquinho mais, ele já começa a perna de aquário. A pender por Já começa a pender, a balança já começa. 2 pontinhos nesse slide aqui para a gente passar essa regra, não digo uma regrinha, mas essa lógica. Então, todo fim de era, os últimos 8 graus de cada signo, os irmãos e irmãs atrasados aproveitam essa época e as vibrações da próxima era para acelerar seu desenvolvimento e recuperar e aprender as lições que não aprenderam nesta era. Isso é o famoso tirar um atraso. Fechou. Por isso A que recuperação. dá a impressão que é de verdade, que você vê aumento de violência, você vê magia negra, você vê tudo quanto é escória da humanidade renascendo nesse período, nessa época, para aproveitar, para ver se acelera, porque nós, seres humanos, nós somos bons. Né? A gente não somos bom quando está aqui, mas a gente é bom. Então vem essa disposição de tentar resolver toda a bagaça de milhões de anos em pouco período. Se você estudar na Bíblia, Velho Testamento, João Batista, que estava lá em 8 graus de era de Ares, você vai ver a mesma coisa que está acontecendo agora. Que é o que, Carlos? Nos 8 graus? O que é? Renasceu um monte de irmãos que são maldosos, que são maus mesmo. Para Magia tentar negra. aproveitar aquela egrégora, aquela energia para poder acender, sair dessa elevação. Dessa lama. Então, todo final de era é propício assim, que seja sempre assim, desastre. Ao mesmo tempo que tem mais luzes, também tem mais trevas. Lembra? Toda vez que tem mais luz, então tem mais chance de você avançar, tem mais trevas também. Andar junto. E só como um ponto adicional aí para mostrar que isso é totalmente possível da gente se redimir, tem um grande exemplo que foi o Paulo. Ele mostrou que, mesmo você sendo uma pessoa que não seguiu o caminho correto, ele virou o disco e se transformou no que ele é, no que ele foi. Então ele deu o exemplo que a gente pode, Que é possível. que é possível. Numa vida. Em uma vida você se transformar de uma pessoa que só faz coisa errada para uma pessoa Toda faz vez coisa que a boa. gente olhar para a gente mesmo e falar, puta, mas é muito difícil, eu não vou conseguir, que é isso? Dá uma lida em Paulo. É isso. Leia Paulo. Verdade. Você vai ver. Se o cara foi tão tranquilo assim conseguiu, eu não sou tão tranquilo. Eu até hoje não matei ninguém em espada, não desfolei, não decepei, não mandei matar. Eu sou melhor assim do que Paulo, né? Não saiu perseguindo. Se ele conseguiu, colocar o que é? isso é porque Sou assim, melhorzinho, né? são exemplos. O Carlos mostrou e explicou que no final o que acontece. De estar vindo tantas pessoas aí. Mas também mostrar que é totalmente pertinente e a gente tem exemplos aí na humanidade, a gente falou de Paulo, mas tem muitos exemplos de que foi possível. Como referência, né, tem bastante gente que gosta de trabalhar com o termo referencial. Quando o Cristo apareceu aqui, a gente estava 8 graus, estava bem aqui assim, 8 graus do signo de Áries, tá? Então, 2023 anos para frente, isso nos mostra que estamos no signo na era de peixes, tá? Exatamente. Essas que são as referências aí. Beleza. Inclusive, só que você comentou isso, fica evidente aí, por isso ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, que é o símbolo de Áries. E ele preparou a gente para ser pescadores de homens, que é a era de Pescadores de peixes. homens, exatamente. E a igreja mostra de maneira maravilhosa os símbolos da própria igreja, que é a água e os peixes, né, de pescador, como o Carlos colocou, e se ainda a gente for, a própria mitra dos bispos, tem um formato de cabeça do peixe. Resquício dessa briga. Ah? Resquício dessa briga Exato. entre esoterismo e esoterismo. Então, quando o Cristo veio, ele já estava sob forte influência da Era de peixes. Bom, agora a transição, tá, que é sobre a nossa lição aqui. Então, da época Atlante para a época Área. Eu montei um comparativo aqui, que acho que vai ficar legal para a gente entender aqui. Ó. Então, época Atlante, para a gente se situar, é a quarta revolução do globo dele, do período terrestre, que a época Área também está nessa mesma revolução. A mente, na época Atlante, foi acrescentada ao ser humano em evolução, e na época Área, todos os corpos concêntricos, o ego tomando posse de todos eles.
Na época Atlântica, conectamos o nosso tríplice corpo ao tríplice espírito com a mente. No estado atual, o tríplice corpo e a mente. Tá? Então, hoje nós estamos nesse estado aqui. Ó. O ser humano da época Atlântica matava para comer, e aqui na época Ária foi acrescentado o vinho, que é na sua alimentação, que é representado lá por Noé. No cotidiano da época Atlântica, né? Uso da astúcia, idolatria, que a gente falou bastante aqui. Nos dias atuais, tem muita gente replicando aí praticamente tudo da época Atlântica, tá? Até coloquei um asterisco aqui, que é aquela... A gente sabe que tem gente fazendo isso, mas tem muitos que já estão na época Ária ou até avançados, tá? Nossa percepção espiritual na época Atlântica era um clarividente involuntário, e aqui na época Ária a gente precisa focar o desenvolvimento na região, era focar, né, o desenvolvimento da região química e no mundo físico. O ego aqui, na época Atlântica, era muito fraco na condução, no domínio dos seus corpos, e aqui na época Ária começou de fato o nosso trabalho do ser humano nesse período. A natureza de desejos era muito forte na época Atlântica, e aqui na época Ária a gente já precisa começar a sutilizar os desejos aqui, o altruísmo, que é a segunda parte da época Ária, tá? Na Bíblia, é mencionada lá como o 6º dia da criação, em Gênesis 1, né, 24 a 27, a época Atlântica. A época Ária é o 7º dia de criação, em Gênesis lá 1, 28. O ser humano obteve consciência de vigília na época Atlântica, e aqui a gente tem total consciência de vigília. A atmosfera é uma névoa espessa, né? A gente respirava lá por Guelras, né? Era uma névoa. Era praticamente a água suspensa, né? E aí depois que veio o dilúvio, né, representado lá por Noé, a atmosfera passou a ser ar, então a gente teve que construir lá os pulmões na época Atlântica, a primeira parte da época Ária, né? E aí sim, já na época Ária, primeira e segunda, né, final, já respirar aí sem essa névoa espessa. Então só entrou para a época Ária quem tinha construído pulmões, da mesma forma que só vai entrar para a próxima era quem tiver construído o corpo. É isso. Falei besteira um pouquinho. Tá certo. São Paulo aqui, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Então falando mais da época Ária, né? Que na época Atlântica já se encerra aqui na construção dos pulmões, tá? Aí teremos um corpo-alma e nos reuniremos lá ao Senhor do Ar. Corpo-alma necessário para penetrar no reino de Deus na época futura. Aí aqui, né, só como referência, né, a partir da segunda parte da época Atlântica, no período terrestre. Então a gente sabe que tem duas influências aqui, né? Termina-se a primeira metade da marciana, né, que é sair do foco da região química do mundo físico, e inicia aqui a metade mercuriana, que é focar na região etérica do mundo físico. Então, na nossa atual época aqui, época Ária, final da Era de Peixes, e a próxima será Aquário, Era de Aquário será na época Ária da Nova Galileia. Então, são só referências aqui de comparativos que deixa bem clara a mudança do que era feito na época Atlântica, primeira parte da Ária, e na atual que vivemos, tá? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho agora, saindo dessa parte de épocas, eras, né, do eu interior, que é o eu superior, né, definições, porquê, né, do ego, o ego é tríplice, e a individualidade e personalidade. Elas são iguais, né, qual que é a diferença delas? Então, Deus interior, eu superior. Então, a gente sabe lá que nós temos 3 corpos, né, denso, vital, de desejos, e o nosso ego, que somos nós, né, é o espírito divino de vida e o espírito humano. Então, o ego dirige o corpo tríplice por meio do intelecto. E aí o veículo mente faz essa união, né? Então, espírito divino, o corpo denso, espírito de vida vital e o espírito humano, corpo de desejos. O eu superior é o espírito tríplice. Então, os 3 espíritos, né? Divino, o de vida e o espírito humano. E aí é imprescindível a gente ter isso na nossa mente. Não são 3 corpos ou 3, é um só. O espírito é indivisível. Então, a gente tem essa quebra, vamos dizer assim, né? Para ter o trabalho em cada corpo. Então, eu construí 3 corpos e um veículo para unir o espírito com o corpo, tá? Pela mente. É a contraparte. É a contraparte. Isso, essa divisão a gente coloca assim, porque o nosso veículo mente ainda não é um corpo. Então, a gente ainda não tem a capacidade de entendimento.
Por isso, para explicar, faz essa divisão. É isso? Isso. Acertou. Certinho. Então, lá no nosso site, quem quiser consultar, tá? Tem lá uma perguntinha: qual a parte do espírito tríplice constitui o eu superior? Será o espírito divino? Afirma-se no conceito que o espírito humano é o ego? Então, tem diversas confusões desse conceito, né? Dessa parte que eu acabei de falar, né? E aí acaba misturando com o hindu e tudo mais. Então, tem uma resposta bem concisa lá, que o eu superior é o espírito tríplice, né? Não tem ele é indivisível e segue assim. Bom, por que ele é indivisível, né? Eu fiz alguma analogia aqui, né? A luz branca que vem do Sol, ela é uma só, né? Mas quando ela passa por esse prisma, né? Teoricamente ela tem diversas outras cores, né? Aqui, no caso, ao passar a nossa atmosfera mais densa, né? Ela quebra em 3 cores primárias: o azul, amarelo e vermelho, que é tríplice. Então, quando eu envolvo apenas as substâncias quando eu envolvo apenas na substância do mundo do espírito divino, o espírito é divino. Quando eu envolvo a substância no mundo do espírito divino, é o espírito de vida, e revestido pela matéria da região do pensamento abstrato é o ego. Então, aqui, a gente sabe que tem o pensamento abstrato, região do pensamento abstrato e região do pensamento concreto, tá? Então, o ego é até a região do pensamento abstrato. Bom, por isso que o nosso ego ali, ele é um indivíduo, tá? O eu interno é o único tribunal da verdade se nós, consciente e persistentemente, levarmos nossos problemas ante esse tribunal. Desenvolveremos com o tempo tal senso superior da verdade. Instintivamente, onde ouvirmos uma ideia avançada, saberemos se ela é ou não é correta ou legítima. Então, o que quer dizer aqui, né? Que você tem que escutar aquela vozinha lá que o Glauco vive falando para nós aí, né? O seu eu interno. Então, essa decisão, ela é sua. Então, ela é interna sua. Então, o verdadeiro tribunal está dentro de você, que é você, seu ego, né? Então, você vai fazendo essas decisões consciente e persistentemente. E aí, claro, né? Se você escutar outra vozinha, é livre-arbítrio, né? Você faz lá o que você bem entender para cá. Daí, por último, aqui, quando o espírito atrai ao seu redor de si, né, para uma melhor expressão, os veículos inferiores e mais concretos são a mente, o corpo desejo e o corpo vital, submergindo neles, né? E mesmo descendo até o mundo físico, ele adquire novamente consciência para as coisas externas. A partir desse momento, tendo perdido o conhecimento do mundo de Deus, de onde veio originalmente, ele começa a conquistar o mundo físico e dominá-lo para atingir seus fins. Então, essa ligação aqui, que é para nós funcionarmos nesse mundo, a gente tem que ter corpos desse mundo. Bom, agora, passando um pouquinho de individualidade e personalidade. Vocês acham que é a mesma coisa? A individualidade que você falou é o ego, e a personalidade é aquilo que a gente mostra aqui no mundo físico, é isso? É a máscara. É a máscara. Isso. É a máscara. Então, a personalidade e a individualidade, né? Segundo os nossos ensinamentos, não há outro inimigo senão nós mesmos, né? Enquanto houver um resquício sequer, né, de personalidade, haverá separação. Então, essa frase é bem pesada aí, mas a gente precisa refletir. Tá? Então, na Rosa Cruz, personalidade é bem diferente de individualidade. Distinguimos nitidamente entre personalidade e individualidade, né? A personalidade vem lá da persona, né, que é o conjunto enganoso, provisório e constante da mudança. São laços de sangue, as tradições, os elos nesse mundo, né, as coisas mais fortes e algemas de aço, tudo que Cristo simbolicamente chamava de o reino dos mortos. O mundo, a família, os bens, isso é meio de aprendizagem indispensável para o espírito, no presente estado evolutivo. Contudo, há um perigo de nós nos identificarmos com eles, de pensar que lhes pertence ou que lhes pertencemos, né? Olvidando nossa origem celestial, nossa condição do espírito livre de peregrinação e aprendizagem. Aquele negócio, né? Se eu viver muito na persona, né, eu vou achar que tudo isso é uma verdade e vou estar negligenciando muita coisa aqui, né, da individualidade. Então, aquele que quiser ser meu discípulo, né, deve abandonar pai e mãe, irmãos, amigos, tudo isso, né? Disse Cristo lá. Individualidade é a expressão do eu real, né? O
que somos de fato o espírito, o verdadeiro eu superior, comandando aí os pares físicos, morais, mentais e com os instrumentos da ação. Então, se Cristo, ser cristão, né, é exemplificar amor em seu sentido lato, né? É deixar que Cristo em si fale, vive e ame, né? Então, isso é ser um cristão. Aí aqui, ó, mais para diferenciar aqui personalidade e individualidade, tá? É uma expressão do ser humano de baixo para cima. É o homem invertido, né? Os valores distintos colorindo desordenadamente seu modo de ser. É o amordaçamento do espírito e seu condicionamento às conveniências instintivas. Um pentagrama aí de ponta superior para baixo. Então, é que se eu olhasse de baixo para cima, né? Se eu achasse que tudo é corpo denso, né? Tudo é região química do mundo físico, né? Já a individualidade são experiências anímicas no modo próprio original epigenético, criador. Porém, nós, o espírito, né? Em que mandamos e orientamos, nós, como o espírito, né? A gente que manda, né? A gente que nos orienta, né? Como diz São Paulo, não sou mais eu que vive, mas sim Cristo em mim. Então, é o próprio Cristo Jesus, eu, o Pai, somos um. O que está me pegando é a parte que nós temos uma responsabilidade, porque nós escolhemos no terceiro céu essa família onde nós estamos vivendo hoje. Aquilo que foi falado, né, que um monge que vive totalmente apartado dentro de uma redoma de vidro, que não tem mais contato com o mundo fora, na verdade, ele não está cumprindo com a sua missão. Ele escolheu isso no terceiro céu. Ele escolheu isso no terceiro céu. Sim. Da mesma maneira que nós escolhemos casar, ter família, ter filhos, etc. e tal, ele escolheu não ter nada disso. Ter outro tipo de conjunto de lições a serem aprendidas. Como uma pessoa solteira que não casa, ou quando a pessoa casa e não tem filhos. São todas escolhas que são feitas, são um conjunto de lições. As lições que ele está aprendendo lá necessita daquele jeito, daquele ambiente, daquelas situações para aprender. Essas lições, muitas vezes aquelas lições nós já aprendemos, por exemplo. Outras não. Mas acho que não sei se o que você quis dizer, né, foi tipo no fato de meu abandono, que você quer me seguir, abandone tudo, abandone família, e venha também. Essa parte, tem que abandonar assim mesmo. Mas o abandonar, no sentido que eu entendo quando eu falo abandonar. Abandonar não é deixar ao léu. É entender que aquilo não é uma posse sua. É entender que aquilo só é administrável. Você tratar o seu filho exatamente como você trata o filho do vizinho. Sem mais, sem menos. Se o seu filho do vizinho entra na Unicamp e o seu filho não entra, normalmente as pessoas descem o pau, né? Você reza para o seu filho entrar e não para o dos outros. Dá para elucidar isso. Então, o mesmo tratamento que você dá para o seu filho, você dá para o seu vizinho, você dá para o desconhecido, inclusive. O mesmo. Eu ia falar para ele para fazer um paralelo, para dar um exemplo. Tipo assim, acabou de chegar o bolo. Tá todas as duas crianças querendo um pedaço certinho para cada um. É isso. Posso só isso, né? Veja a vida de Santo Antônio. E nunca ao contrário. O que normalmente acontece, a gente identifica muito desse tipo de coisa com nossos pertences. É nosso, é meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu carro, minha casa, meu cachorro, meu gato. Tá tudo no mesmo nível. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu carro, meu... Né? Tá tudo igual. Meu sapato, minha cueca, minha calcinha, tá tudo no mesmo nível. Mesmo nível. Não é para estar no mesmo nível. Nunca é para estar no mesmo nível. Concorda? Lógico. Eu não tenho meu filho, não tenho minha filha, não tenho minha esposa. Eu tenho irmãos e irmãs que me escolheram, tiveram o prazer de me escolher como pai ou como mãe, e eles também. Só isso. Mas os outros são tão irmãos. Por exemplo, se a gente soubesse hoje, que aquela criança vizinha, que você nem sabe direito, aquela ali foi o seu melhor pai que você teve em todos os renascimentos, e hoje é um ilustre desconhecido. Aí seu filho, sua filha aqui na última encarnação, foi o que te tirou a vida no auge da sua vida. Se soubesse disso,
Você continuaria com os mesmos sentimentos? Pô, a chinela ia cantar. Ou pra você criança. começaria a pender mais pro lado de lá? Então tem que pensar muito nisso. Então pense o seguinte, são irmãos e irmãs que estão aprendendo lições comigo. Então ele tem que estar no mesmo nível de relacionamento de todas as outras pessoas, desconhecidas e tal. Espírito de família é resquício de espírito de raça e é Jeová, não é Cristo. Certo? Não é Cristo. Não é Cristo, é Jeová. Espírito de família continua sendo Jeová. Isso está muito claro na carta dos estudantes, que o Marcelo coloca. Então tem que tratar no mesmo nível, dar a mesma atenção. O mesmo tempo gasto que você gastou aqui, você gasta ali, gasta aqui, gasta acolá. É igual também o que eu entendi que a Eli falou, os monges, por exemplo, esse exemplo que usou, né? Freiras, pode ser também, ou outros, né? Eles escolheram, assim como nós, lá no terceiro céu, né? O estilo de vida que cada um ia ter aqui, né? Igual o Carlos falou, casar, ou não casar, ser solteiro. Ele usou aquela família para renascer e ficar até um determinado tempo, né? Então é que quando o Cristo falou esse tipo de coisa, tem que abandonar tudo isso e tal, você tem que abandonar o relacionamento pessoal, de persona. É muito mais produtivo para um cristão ter filhos espirituais do que filhos naturais. Boa. Sim. E o fato, acho que o que a Ellen falou também é muito importante, mas assim, seria no fato de negligenciar, né? Por exemplo, você escolhe vir para cá numa família na qual você vai passar uma peleja grande de aprendizado. Aí chega no meio do caminho. Você escolheu essa Você olha peleja meio grande como de as frutas e aprendizado. fala, sabe de uma coisa? Você ir para aquele mosteiro lá, aquela galera lá no meio do mato, lá, é só plantar, colher, ficar tranquilo, esqueça isso aqui. Não sei se isso é possível pelo livre-arbítrio do cara, o cara negligenciar as lições que ele... Se tiver no seu horóscopo lá, nas progressões e trânsitos, você vai acabar fazendo isso. Tá. Mas se não tiver... Não vai fazer. Você vai tentar e vai voltar. Bate e volta, não adianta. Chegar lá, você Se não não presta nem para tiver, plantar, pode ir embora daqui. Se não tiver, não adianta. Você não consegue fazer, a não ser que, logicamente, que você faz um sacrifício que te arrebente. Mas as progressões de trânsito, elas trabalham de uma maneira fantástica para te levar para o lado que você quer levar. A gente tenta destruir isso de uma forma. Pois é. E a gente consegue destruir, só que o trabalho é pesado. A gente conhece. Então, aí, no caso, se muitas fizer pessoas isso, seria mais errôneo, né? Aí, como claro. a vez disse, tipo, putz, chutou o pau da barraca, literalmente. Agora, partindo do pressuposto que os astros vão fazer. Por isso que a gente sempre, por isso que toda vez que você pede alguma coisa, seja para quem for, até para o seu filho, para as coisas e tal, você tem que sempre terminar com o mantra, seja feita a vontade de Deus. Que aí sim você não corre o risco de fazer besteira. Sim, e não entra na nossa arrogância, né, na nossa prepotência de achar que sabe o que é melhor para o outro. Que nem aquilo que está acontecendo num primeiro momento que aparentemente é ruim, você não sabe o que vai vir dali. Então, às vezes, é a lição que a pessoa precisa parecer, que é muito o caso de hipnose e tal, como diz bastante na teoria do destino. Então, realmente, esse mantra acho que faz muito sentido né, eu gostaria muito que meu filho passasse no vestibular XYZ, mas seja feita a sua vontade. Aqui é só o meu desejo, que pode estar totalmente equivocado do que o Senhor tem preparado para mim, para ele e para todos os que vão estar na teia dele. Então, eu confio em ti. Essa é a melhor coisa. A hora que você põe isso põe isso na sua vida, acaba os problemas. Bom, por último aqui, gente, a gente vai falar da roda dos nascimentos, que foi mencionado também no texto, tá? Então, teoria do renascimento, lei de consequência e vida celeste. Então, começando aí pelo renascimento, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas dentro do conceito a gente tem as três teorias, né? Teoria materialista, que fala da vida do berço ao túmulo só, né? O ser humano é mais elevada a inteligência do cosmos. Teológica, cada renascimento da alma é recém-criada por Deus, e vai passando aí na arena da vida, por morte, nascimentos, né? Que no fim de tudo, em curto período, o mundo material passa através dos portais da morte, lá, invisível e tal. E a teoria do renascimento, né, que é o que a gente estuda e faz muito mais sentido para todos nós, né? Que cada alma é uma parte integrante de Deus, contendo em si todas as potencialidades divinas, do mesmo modo que a semente contém a planta, né? Por meio de repetidas existências em corpos terrestres, a qualidade é gradualmente melhor, possibilidades latentes converte-se lentamente em poderes dinâmicos, ninguém se perde no processo, tá? Mas toda a humanidade alcançará por fim a meta da perfeição.
E aí tem a lei de consequência, que está totalmente ligada, tá, a isso, né? Toda vez que eu tenho um renascimento, eu tenho que respeitar a lei de consequência, né? Nos mostra que não há espaço infantil, ideias sobre a graça ou desgraça, né, na vida, distribuídos gradualmente pelo plano divino, mas sim resultados das ações passadas que determinam as condições presentes ou ações presentes, que determinarão o futuro. Então, a famosa aqui se faz, aqui se paga, né? Vamos falar assim, né? No popular. Quando há uma ação de desequilíbrio da natureza, a lei de consequência produzirá uma reação futura e objetiva para restabelecer o equilíbrio natural das coisas, né? Então, toda ação tem uma reação. Na física, é chamada de princípio de Newton, né? Essa ação e reação. Toda causa gera um efeito correspondente e a lei de consequência, ou lei de causa e efeito, que é conhecida também, né? Opera continuamente. E aí a gente tem esse diagrama lá, que é um ciclo de vida, né? A gente estuda lá que nós temos lá, desde se estivermos no terceiro céu, nós vamos descendo, ficando mais densos, né? E vem a parte da vida terrena, né? Que a gente coloca aqui como de 7 em 7 anos tem uma alteração, e aí depois vem a morte, e aí depois a gente retorna e fazendo esse renascimento aqui. Claro, tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu assimilei aqui, base que eu escolhi no terceiro céu, vai potencializar lá a minha nova vinda, ou até mesmo se livrar da roda dos nascimentos e mortes, que é o que menciona lá, né? Então, como se livrar disso? É eu conseguir sublimar tudo que eu fiz em todas as vidas nesse esquema de evolução. Imagino que quando eu alcançar isso, eu me libertei da roda de nascimentos e mortes. Tá? Então tem essas duas quebras aqui. Bom, era isso. Queria agradecer a oportunidade aí a todos e espero que tenham aproveitado. Tem bastante material no nosso site também. Essas duas etapas, como eu superior e roda dos nascimentos, ela é um pouco mais densa, né? Um pouco mais material, é bastante conceito, então é bom a gente estudar lá que fica mais claro. Tá? Então, obrigado aí. A gente encerra aqui a nossa 168ª reunião, o vinho como fator de evolução. Para encerrar aqui, a gente encerra com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver o que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ter, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, que as rosas floresçam em vossa cruz.